Oi pessoal, desejo que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês, sua família, sua casa, seu trabalho, enfim, abençoe a vida de vocês. Eu vou falar um pouquinho baixo porque são 11 horas e minha voz tá um pouquinho ruim. Vamos lá. Hoje o Senhor queimou no meu coração para falar sobre Marta e Maria. Eu vou ler aqui na Bíblia, tá? Lucas 38 a 41. Lucas 10, 38 a 41. Na casa de Marta e Maria, caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muitas vezes a gente pode acreditar em Deus, a gente pode acreditar em Jesus, ter aceitado Jesus como nosso único Salvador, só que ainda a gente não está de fato com Jesus. Marta representa aquelas pessoas que têm muita ansiedade, muita quietação e que colocam tudo acima do tempo com Deus. Já Maria, a primeira coisa que ela faz do dia dela é se sentar, é ir no seu secreto, é escutar Jesus, é se colocar à disposição para que Jesus a ensine, para que Jesus passe os mandamentos, para que ela converse e tenha uma real intimidade com Jesus. Só que Marta, como ela está com muitas ocupações, muitas preocupações, ela deixa de lado porque ela acha que ela precisa primeiro fazer o seu serviço. E que o serviço, naquele momento, era mais importante do que sentar aos pés de Jesus e escutar o que ele tem. Só que quando Jesus fala que ele fala, Marta, Marta, você tem muitas ocupações, e Maria, basta uma pessoa, se assentar aos meus pés para me escutar e a boa parte lhe será dada. O que seria essa boa parte? É a presença de Jesus, é os ensinamentos de Jesus. Muito mais vale você parar o que você está fazendo, todas as suas aquietações, as suas ocupações, o seu trabalho, e ir no seu secreto, orar e escutar a voz de Deus. Porque no dia a dia, com muitas preocupações, muitos ruídos vêm na nossa cabeça. A gente se preocupa que a gente precisa terminar aquele trabalho, a gente se preocupa porque tem que limpar a casa, a gente se preocupa porque a gente tem que ir na rua resolver algum problema, a gente se preocupa porque a gente tá com problema de saúde e, enfim, a gente sempre coloca os nossos problemas terrenos acima de qualquer outra coisa, acima do tempo com Jesus, que é o principal. Quantas vezes eu já falei em vídeo, vamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos colocar, tô com muito trabalho. Tudo bem, o tempo de Deus, ele é inegociável. Ele tem que ser inegociável, Não é o trabalho que vai te salvar. Não é os seus afazeres, não é a sua ocupação, e sim a voz de Jesus. Antes mesmo de
fazer qualquer coisa no seu dia. Tenha um tempo inegociável com Jesus. Seja igual Maria, que quando Jesus passou por aquela cidade, bateu na porta, e quando a sua irmã Marta o recebeu, ela prontamente sentou-se aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar. Pois Maria queria a presença de Jesus. Maria estava com sede, com fome das palavras de Jesus. Com sede e com fome da água viva que só Jesus pode proporcionar. Só que Marta não estava preocupada. Ela estava preocupada em trabalhar. Por mais que ela acreditasse em Jesus, por mais que ela amasse Jesus, ela não estava preocupada em perder o seu tempo de trabalho para ir adorar, para ir escutar, para ir aprender. Não! Então, quantas vezes a gente... É muito fácil a gente julgar Marta, né? Ah, mas Marta, naquela época, Jesus era palpável, ele estava encarnado. Como ela pôde, né? Se Jesus batesse na minha porta, agora eu ia parar tudo e sentar aos pés dele. Como é fácil a gente julgar Marta, só que quantas vezes a gente tem sido Marta? Quantas vezes que a gente sabia que a gente tinha que parar para ler a Bíblia, a gente sabia que a gente tinha que orar, só que os afazeres, as preocupações, as distrações, o Reels, o TikTok falou mais alto. Quantas vezes? E eu me coloco nesse cenário porque muitas vezes eu já fui Marta. Só que você ser Maria é uma decisão diária. E é algo para vigiar muito. Porque, como eu sempre falo, né? Você ser cristão, você servir a Cristo, você estar nessa caminhada com Cristo é uma decisão diária. Porque assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, o inferno também se renova, as tentações do inferno se renovam. Então todos os dias é uma luta entre o inferno, pensando, nossa, como que eu vou tentar ela hoje? E Deus, né, renovando a sua misericórdia todos os dias. Então é uma decisão diária. Você servir a Cristo é uma decisão diária. Ah, mas um dia não tem problema. Um dia vira 2. Um dia vira 3. Depois virou uma semana sem orar. Depois virou um mês sem orar. Então, assim, como diz, né? Hoje a gente está no presente. E o presente é literalmente um presente de Deus. E o que a gente fez com esse presente de Deus? A gente foi tentado porque amanhã não existe. E o ontem não existe. O que existe é o hoje. O que a gente fez com o nosso hoje? A gente foi Marta ou Maria? Então é algo pra gente estar em alerta, pra gente vigiar, porque como eu falei, não é fácil. As distrações vêm, a tentação vem, o cansaço vem, o desânimo vem. Ah, mas tem que ler a Bíblia, mas eu tô tão cansada. Para tudo e leia a Bíblia, mesmo cansado. Porque esse cansaço que você está sentindo não é teu, é espiritual. O mal, ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele não quer que você abra a tua Bíblia, ele não quer que você desperte. Ele não quer que você escute a palavra de Deus. E por isso ele lança desânimo, cansaço, tristeza, para que você não tenha acesso, para que você não consiga despertar. Ai, mas nossa, eu tô tão cansada, só queria ver um Reels. Não quero ler a Bíblia agora, vou deixar pra amanhã. Muitas das vezes a gente faz isso. Inclusive eu já fiz isso. Só que hoje eu coloco na minha cabeça que o meu tempo com Deus é inegociável. E você pode ver que quando você começa a ter uma rotina, você começa a ter uma decisão diária de se aproximar de Deus, de criar uma aliança, de criar uma intimidade com Deus,
conforme o tempo vai passando, você vai sentindo essa necessidade no teu coração, mas não é teu, é o Espírito Santo te chamando para ter o tempo com ele, porque as coisas não fluem. Eu, quando não oro, eu me sinto assim, eu corroer aqui por dentro. É um negócio assim que dá parece que é um cutucão, sabe? Tipo, vai orar. E ultimamente eu tenho refletido muito nisso e tenho ficado muito alerta, porque o desânimo vem, o cansaço vem, o sono vem. Hoje mesmo, eu simplesmente dormi o dia inteiro. O cansaço veio, dormi o dia inteiro. Só que eu falei, tenho compromisso com Deus. Então, independente da hora que eu acordei, eu fui, li o meu devocional, tive meu tempo com Deus, que é a minha oração, é o louvor, é o devocional, é a adoração. Fui, depois disso, né, fui fazer minhas coisas, né, que eu tinha pra fazer, visitei a família e tal. Cheguei em casa, tinha que gravar o vídeo. O que aconteceu? Dormi de repente. A hora que eu fui acordar. Eu poderia muito bem falar, amanhã eu gravo. Não vai fazer diferença. Mas pra Deus vai fazer diferença. Cada minuto faz diferença. Se Deus colocou um propósito, se Deus, ele tá se aproximando de ti, faz diferença. Qualquer minuto, qualquer horário faz diferença. Então, esse vídeo é pra mim até, porque conforme eu vou gravando os vídeos, conforme o Espírito Santo ele vai soprando as palavras que eu devo falar, eu vou aprendendo. Eu me arrepio, aqui não dá pra sentir pelo vídeo, mas eu me arrepio porque é verdade. Muitas vezes a gente, nossa, acho lindo, quero ser como Maria, mas até que ponto que a gente está dispostos a ser Maria e não ser Marta? Porque o dia a dia tá aí, os trabalhos estão aí, as preocupações estão aí, a ansiedade tá aí, o mal tá ao nosso derredor. É muito mais fácil hoje a população pegar o celular para assistir TikTok do que pegar uma Bíblia. Então, assim, o que a gente está fazendo com o nosso dia? Será que a gente está vivendo como Maria? Então vamos ter muito cuidado. E assim, o tempo com Deus tem que ser inegociável. Não importa se você acordou, sei lá, 5 horas da tarde. Primeira coisa que você tem que fazer, orar. Orar, ter o seu tempinho com Deus e pedir para Deus renovar as tuas forças e que Ele te ajude, né? Te liberte das distrações, do cansaço, do desânimo que fazem com que você se afaste da palavra dele. Porque Jesus, ele quer te ensinar, Jesus está batendo na tua porta, você precisa abrir e receber ele. Não receber e falar, Jesus, fica aí que daqui a pouco eu venho, tá? Não, você tem que abrir a porta, receber Jesus, sentar a seus pés, igual Maria, e estar com o coração disposto para ouvir a voz dele. Pois com tanto ruído, com tanta informação que a gente tem na nossa cabeça, é impossível a gente escutar a voz de Deus. A gente precisa nos silenciar, entrar no nosso secreto, no nosso quarto, ajoelhar e orar. Bom, era isso, essa é a reflexão, né? Hoje você está sendo Marta ou Maria. E como eu disse, se todos os dias você foi como Maria, mas hoje você foi como Marta, cara, vigie. Porque a caminhada com Cristo é diária. É diária. Então assim, percebeu o erro? Já corrige. Pede ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito Santo, ora para Jesus te libertar daquilo que está te fazendo te afastar de Deus, daquilo que está te fazendo te afastar, né, desse tempo com Deus, que é tão precioso. É isso. Desejo que vocês tenham uma ótima semana
Que Deus esteja na sua semana te abençoando, te direcionando e te libertando de todas as distrações que te fazem ser como Marta. É isso, boa noite.